Muito bem, pessoal, o estudo de hoje será sobre a confusão das línguas. Vale lembrar que Charles Darwin, no ano de 1871, supôs que os homens começaram a falar em imitação aos animais através de ruídos e ganidos. Porém, nós iremos ver uma visão bíblica e teológica sobre o que aconteceu com a divisão dos idiomas, e vale lembrar que os pesquisadores linguistas comprovaram que as línguas que nós temos, que são 7.000 idiomas, partiram de uma única língua mãe, corroborando para o nosso estudo, onde diz que através do continente europeu, com o espalhar das nações, surgiram também os diversos idiomas. Acompanhem conosco. Olá, seja muito bem-vindo. Você está na série Morando em Gênesis, uma produção do nosso canal Nômades Literários. Meu nome é Fernando e é um prazer tê-lo aqui, e eu gostaria que você não deixasse de conferir o nosso vídeo e a descrição dele, onde terá ali alguns recursos, conteúdos adicionais, como a divisão de capítulos, o nosso e-book de apoio a esse estudo e também as fontes que eu consultei para fazer a produção desse vídeo. Vamos para a aula. Muito bem, pessoal, o tema do estudo de hoje é a confusão das línguas em Gênesis 11, do 1 ao 9. Hoje nós veremos um episódio que cronologicamente aconteceu antes dos eventos finais do capítulo 10. Provavelmente aconteceu durante o tempo de Peleg. No capítulo 10, verso 25, quando é dito a Eber, nasceram 2 filhos, e o nome de um deles foi Peleg, nos dias em que se repartiu a terra à humanidade, com a confusão das línguas na Torre de Babel. Assim Moisés liga Noé diretamente a Abraão, antecipando a dispersão dos filhos de Noé, para só depois explicar a expressão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, contida também no capítulo 10 que nós vimos no vídeo anterior. Isso foi explicado lá. Portanto, o iminente texto em questão detalha de onde é que vieram essas línguas, assim como também o porquê de tudo isso. Moisés inicia o versículo 1 dizendo: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Se referindo àquele tempo quando os filhos de Noé saíram da arca e começaram a se espalhar pelo mundo novo. Todos eles falavam aquela mesma língua que era falada por Adão e continuava a ser falada após o dilúvio. Não sabemos que língua era essa literalmente, mas o que sabemos é que dentro de uma mesma língua existem as variações como sotaque e dialetos específicos dependendo da região. Vemos aqui um exemplo aqui de uma baiana e um gaúcho. Tem maneiras diferentes, dialetos e sotaques. Mas a expressão hebraica significa não somente que eles falavam a mesma língua, mas como também usavam as mesmas palavras, era o mesmo vocabulário. E isto nos fornece a explicação para o surgimento dos diferentes idiomas existentes no mundo. Em um artigo publicado no blog da Universidade Unite, Centro Universitário Tiradentes, sobre a origem dos idiomas, nos fala que os pesquisadores linguistas chegaram à conclusão de que os 7.000 idiomas existentes no mundo vieram de um só. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão devido a diversas semelhanças entre os idiomas distintos, como, por exemplo, a palavra mãe em português, ser mother ou mother em inglês e mutter em alemão e met em russo, o que sugere a existência de uma língua mãe deu origem às demais. Confira algumas palavras comuns na nossa rotina que são de outro país. Cavalheiro, na Espanha também tem essa palavra, palhaço, tem também na Itália, e cachecol, tem na França. Nesse sentido, especialistas chegaram à conclusão que o dialeto original seria o proto-indo-europeu, respondendo como surgiram os idiomas nos casos do inglês, português, grego e persa, como por exemplo, que mesmo aparentemente distintos vieram dessa língua. Assim, estudos recentes mostram que esse idioma data de 6.000 anos atrás e deu origem a esse indo-europeu, a maior família linguística que se sabe até hoje. O indo-europeu, por sua vez, originou o latim e esse derivou o português, espanhol, francês e italiano.
Isso corrobora com a informação do vídeo anterior sobre a migração dos povos descendentes do filho de Noé, de nome Jafé, que foram para o continente europeu. Na primeira parte do versículo 2, os homens partiram do Oriente. Percebemos que esses homens vieram de lá do Oriente ou Leste e foram para o Ocidente ou Noroeste Ocidental. Interessante é que quando nossos primeiros pais pecaram, foram expulsos para o Oriente, e depois, quando Caim mata o seu irmão Abel, ele foge para o Oriente, e agora em Babel esses homens vêm do Oriente, eles retornam. E o texto continua dizendo: encontraram ali uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eles chegaram a uma planície muito bonita na região de Sinar, um vale fértil regado pelos rios Tigre e Eufrates, que mais tarde nós vamos conhecer como a atual Mesopotâmia. Vale destacar um ponto peculiar dessa localização, pois é aproximadamente a mesma localização da região do Éden. Ao que podemos considerar a possibilidade de Babel ser um símbolo da constante tentativa humana de restaurar um Éden sem a presença do Deus Criador. Se o rio Eufrates e o rio Tigre existia um jardim chamado Éden, do qual os seres humanos foram expulsos, esses homens agora voltam para essa região, mas agora sem conceber a possibilidade de ouvir a Deus. E o versículo 3 inicia com a expressão: e disseram uns aos outros. É interessante esse verbo dizer, porque a frase disse Deus é extremamente importante ao longo de todo o livro de Gênesis. Quando Deus fala, a ordem se reinstala. Quando Deus fala, o universo é construído. Quando Deus fala, as pessoas ganham uma orientação clara e segura. Porém, o que nós temos aqui em Gênesis 11 não é Deus falando, e sim os homens, e não ouvindo a Deus, mas ouvindo uns aos outros. Em outras palavras, eles estão completamente alienados à vontade de Deus. E o texto prossegue dizendo: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E temos aqui uma revolução tecnológica. Eles aprenderam a fazer tijolos, pois naquela região da Mesopotâmia não tem pedras. Contrário ao que se usava em Canaã, por exemplo, onde há muitas pedras que eram usadas para fazer as cidades, casas e muralhas. Mas ali na região do Vale do Eufrate havia o barro e a argila. Então eles aprenderam a fazer tijolos e descobriram que aquela argila, uma vez colocada num molde em uma fornalha, se transformava em um tijolo duro feito uma pedra que se podia fazer para eles poderem construir as suas grandes construções, sendo um grande avanço na área da tecnologia da construção civil. E esse poder criativo se deve ao fato de sermos portadores da imagem e semelhança de Deus, que é o Criador de todas as coisas. O problema é que nós podemos usar o que Deus nos deu para a maldição ou para a bênção, né? Perceba que esse tipo de projeto se repete, melhor dizendo, no percorrer e no decorrer da história humana, na nossa cultura ocidental, que é derivada da cultura do Oriente Médio, né? Vemos, por exemplo, o humanismo renascentista do século XV, onde o homem é o centro de todas as coisas, ou na Revolução Industrial, onde o homem assume o controle da produção de todas as coisas, ou até mesmo na era do Iluminismo francês, que o homem assume ali, ele é a razão de todas as coisas. Assim, esses homens estavam tomados pela arrogância em sua evolução. No quarto versículo disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre. Diferente do título empregado pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Torre de Babel, quando você olha na Bíblia, o texto já nos fala de uma construção de uma cidade com uma torre, não só a Torre de Babel. Esse movimento liderado por Nimrod, como vimos no vídeo anterior, na verdade se trata da construção de um zigurate babilônico. É esse que você vê na foto, um zigurate babilônico.
Existem inúmeras ruínas de zigurates babilônicos. O zigurate era uma cidade grande fortificada em forma de uma pirâmide com vários andares e no último andar, bem lá no topo, havia um pequeno templo. Esse zigurate, por exemplo, que você vê na foto, foi encontrado na década de 20 em escavações, próximo à região de Ur dos Caldeus, a região de Abraão, e que é localizada a 200 quilômetros abaixo de Babel, influenciando assim a construção de Babel, onde eles também usavam tijolos queimados. E o interessante é a expressão cujo topo chegue até os céus. Nos dá a ideia, no texto original, que eles querem alcançar os céus tentando se tornar semelhantes a Deus. Isto nos remete ao diálogo da serpente no jardim do Éden com Eva, quando diz: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, em Gênesis 3, verso 5, na parte B do versículo. E, em outras palavras, esse projeto de arrogância tem o propósito de construir um mundo onde o ser humano seja o seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança. E o texto continua dizendo assim: e tornemos célebre o nosso nome. Literalmente no hebraico está dito assim: vamos fazer um nome para nós construindo essa cidade. Em outras palavras, isso tem a ver com o reconhecimento e sucesso do próprio potencial humano. O versículo 4 termina dizendo: para que não sejamos espalhados por toda a terra, sendo uma contradição direta ao que Deus havia dito aos filhos de Noé para sair e ocupar toda a terra, se tornando símbolo do poder humano unificado contra Deus. E como esse evento ocorre após o dilúvio, a gente pode concluir também que é uma resistência à vontade de Deus. Caso ele viesse mandar um outro dilúvio, eles estariam seguros com aquela torre. Mesmo que o próprio Deus disse a Noé, prometeu, na verdade, não mais acabar com a raça humana. No versículo 5 diz: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Vemos a intervenção divina totalmente em contraste a eles, porque ao invés de eles subirem até os céus, Deus é quem desce na terra. Nós temos o costume de agir gradativamente, de acordo com os nossos planos, sem levar em conta a vontade de Deus e sem confiar nele, até que Deus desce, pessoal, e nos mostra o quão somos frágeis com a chegada de um problema financeiro ou uma enfermidade. E nessas horas nós precisamos perceber Deus agindo para nos lembrar que Ele é quem está no comando e quem somos nós, e que a nossa confiança tem que estar nele e não nos nossos recursos financeiros, tem que estar nele e não em nossas capacidades físicas e intelectuais, porque a qualquer momento Deus pode descer e tirar nossas capacidades ou recursos materiais, gerando um problema em nossa história, mostrando o quão somos frágeis. E o texto prossegue dizendo que os filhos dos homens estavam construindo. Eles não eram nem os homens originais, já eram os filhos dos homens, e essa é uma expressão bíblica para designar a condição frágil da raça humana arrogante e cega em sua conduta pecaminosa. Já no verso 6 diz: e o Senhor disse: eis que é um povo e todos têm a mesma língua, isto é, apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Vemos que a análise de Deus foi primeiro reconhecer que o povo era um de fato, mas eles haviam se unido em rebelião contra o Senhor. A partir daí, dessa construção da cidade, poderiam acontecer outras coisas. Eles ficariam encorajados a continuar seus planos e o próximo passo seria um império com uma ordem mundial baseada no homem, onde prevaleceria o domínio da lei do mais forte, a opressão e a tirania. Uma vez que não se tem Deus mais como um referencial do padrão ético e moral para eles, tudo poderia acontecer. E é exatamente para evitar que isso acontecesse, Deus resolve interferir, como diz no verso 7. Venham, vamos descer e confundir a língua deles,
que eles falam para que não entenda o que o outro está dizendo. Não dá para deixar de perceber a ironia, porque logo no início desse capítulo a gente vê os homens dizem uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, depois venham, vamos construir uma torre, e agora o próprio Deus é quem diz: venham, vamos confundir a língua deles, porque o único que vem, vamos, que vale é o de Deus, pessoal. E o homem pode até se organizar como ele bem entende, mas somente Deus é que torna de fato as suas decisões efetivas ou não. E aqui nós temos mais uma daquelas várias indicações que o texto nos dá, que o ser de Deus é complexo e de que há mais de uma pessoa no ser de Deus. Por isso aqui a gente pode ser interpretado como a Trindade e não como os anjos, porque eles não participam do governo divino de Deus. Então ele não estava falando com os anjos, ele estava falando com as suas próprias pessoas da Trindade, que a gente percebe que a doutrina da Trindade já vai sendo indicada aqui, e o ser de Deus é uma pessoa, mas não é só uma pessoa, mas sim três em uma, em sua divindade, onde subsiste o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como resultado, no versículo 8 diz: assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade, onde o projeto é abortado e as obras são embargadas. E assim vemos no verso 9, dizendo assim: por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela, explicando o motivo do embargo das obras e o motivo de a cidade ter esse nome, ser chamada Babel. Existe uma similaridade, uma semelhança na língua hebraica entre a palavra Babel e o verbo confundir. O som é praticamente o mesmo. Deus confundiu a língua deles ali na cidade, por isso a cidade foi chamada Babel, que significa confusão. Já para os babilônicos, Babel significa portal dos deuses. E aqui eu trago uma aplicação. Assim, todas as vezes que transformamos as dádivas de Deus em ídolos e deuses em nosso coração, passando a adorar aquilo que não se deve ser adorado, a consequência disto será confusão. Basta um pequeno gesto de Deus e os grandes projetos humanos se desfazem. Deus pode frustrar todo e qualquer projeto humano, e olha que ele não precisou nem descer fogo do céu e nem tampouco mandar um outro dilúvio para acabar com o projeto de Babel. Ele apenas fez que um certo dia um trabalhador tivesse uma câimbra na língua e só. E o grande projeto de Babel ficou inacabado, porque ele é Deus e age como quer, da maneira que quer. E os projetos humanos caem por terra. Esse é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, pela sua providência, governa o mundo e vai fazer com que tudo chegue até onde Ele quer em Cristo Jesus. Essa separação de línguas e dos povos que a gente falou agora aqui, elas desaparecem na nossa narrativa, porque em Cristo somos um só. E a igreja descrita aqui é a igreja que eu estou falando, que somos nós, que também está no livro de Apocalipse, como sendo uma multidão inumerável, composta de pessoas de todas as tribos, nações e línguas em Cristo Jesus. Nós somos apesar de diferentes línguas e nacionalidades, cremos as mesmas coisas, servimos o mesmo Deus, temos o mesmo vocabulário, que são as mesmas sagradas letras, a saber, as Escrituras, a palavra de Deus, onde Deus nos fala e onde Ele se revela a nós. E amém. Terminamos aqui o estudo de hoje. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, comente e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima, pessoal.